nome da lei, declaro instalada os trabalhos da sessão do Tribunal Pleno desta quarta-feira. Em discussão e aprovação, se for o caso, da ata da sessão anterior. No silêncio, aprovada. Expediente. Nenhuma excelência. Não há expediente. Há um processo, uma cautelar inominada criminal, da minha relatoria, e, por conta disso, eu passo novamente a presidência a Vossa Excelência para proceder. É o de número 20, na pauta do dia. 20, pauta do dia, PJE, não é isso, Excelência? Eu assumo a presidência, passo a palavra a Vossa Excelência para identificar e votar. Pois não, Excelência. Sustentação oral. Então, eu não sei tanto do Ministério Público quanto da advocacia. Como eu procurei no regimento interno, não encontrei nenhuma disposição nesse sentido, gostaria só de saber do plenário se é possível as partes falarem. A rigor, o nosso regimento realmente, ele nos agravos internos, não admite sustentação. Porém, me parece que, nesse caso, trata-se de pedido de liberdade, não é isso? Porque ataca uma decisão, né, do relator que manteve a prisão, não é isso? Então, numa interpretação extensiva, naturalmente, tratando de pedido de liberdade, da minha parte, eu não vejo nenhum impedimento para que se faça sustentação oral. Muito ao contrário, nós aqui, o tribunal tem por praxe, inclusive, dentro desse espírito democrático e, evidentemente, no sentido de possibilitar às partes a amplitude das suas defesas, garantida pela norma constitucional, eu penso que não haveria óbice aí, dada essa interpretação. Apenas para a Corte, e a Corte, assim, terá que examinar, não estamos aqui admitindo a regra de que, em agravo regimental, se admitirá a partir de agora. Eu chamo a atenção para que não se fixe um precedente a partir de agora. A excepcionalidade do caso, embora se trate de agravo regimental, que tecnicamente não admitiria a sustentação oral, mas, levando em consideração o princípio maior, que se trata de pedido de liberdade, da minha parte, eu penso que não há nenhuma objeção e poderá ser, sim, realizada a sustentação oral. Então, tanto do procurador, naturalmente, quanto da defesa. Submeto à Corte se há algum voto divergente, algum entendimento divergente. Presidente, As duas partes. até como relator também acompanho o pensamento de Vossa Excelência. Então, ok, Excelência, agradeço. Só, Excelência, minha posição contrária, manter a regra mesmo, na situação eu sou vencido nessa parte. E não obstante que qualquer esclarecimento de fato, as duas partes poderão fazê-la no decorrer do julgamento, mas para a sustentação oral eu prefiro me adequar ao que determina a lei, pelo indeferimento da sustentação oral. Porque apenas para esclarecer, Amilcar, é por isso que eu chamei a atenção da Corte que, a partir dessa decisão, não vai se abrir precedente no sentido de se admitir em agravo interno. Porque há uma omissão do nosso regimento especificamente em relação a isso. O regimento ele fala agravo interno nas ações cíveis. Aqui tem uma natureza penal, não é? E que admite no habeas corpus. Então, considerando que, de qualquer forma, ainda que tecnicamente não se trate de habeas corpus, mas se trata de pedido de liberdade, o réu está preso, por isso que estou admitindo. Então, nessa situação, Vossa Excelência ressalva que a possibilidade de sustentação oral nesses agravos, apenas aqueles agravos que tivessem com finalidade de discutir exclusivamente a possibilidade ou não de concessão de liberdade. De liberdade, sem seria essa nenhuma. situação. Especificamente Ainda que se tratasse de um agravo ou indeferimento de uma revisão criminal, não seria o caso. Seria apenas no caso que se tratasse e se discutisse a possibilidade de liberdade. Perfeitamente, Excelência. Então, nessa situação, eu refluo e acompanho, Excelência. Presidente, eu tenho ainda um fato a levar ao conhecimento de Vossa Excelência do Tribunal. É que, neste processo, consta o pedido de adiamento
do julgamento por parte do agravante Robson de Araújo, representado pelo advogado Flaviano Gama, que me parece que não chegou. No entanto, há pedido no mesmo sentido de outro agravante, Raimundo Inácio Filho. Assim, acho que é bom submeter a apreciação aí do tribunal. Isso foi feito nos autos. A assessoria está me informando, Excelência, na verdade, o pedido de adiamento é do senhor Robson de Araújo, né? O advogado pediu e a informação que eu obtive é que ele demonstrou que tem uma audiência, não é? Há documento. Há documento demonstrando. Então, diante, como havia, inclusive... se a Excelência me permite, como havia interesse de outra parte, eu achei razoável ouvir os demais. Ele se propôs, no meu gabinete, ele se propôs a fazer contato com os advogados, mas não voltou, não deu nenhum retorno. A rigor, a decisão seria de Vossa Excelência para adiar ou não, do relator. Coloquei... Mas Vossa Excelência coloca em mesa apenas para... como, inclusive, nós, excepcionalmente, admitimos a sustentação oral, me parece que traria um prejuízo à parte da ausência justificada do advogado que requereu, Excelência. Então, eu penso que caminharia a matéria no sentido de ordem. A defesa de Raimundo Inácio concorda com o adiamento diante do deferimento da sustentação oral, que a defesa não sabia se poderia ocorrer ou não, e para não haver prejuízo a outra parte, a qual eu não advogo, a defesa de Raimundo Inácio concorda com o pedido do doutor Flaviano de adiamento, até em respeito ao colega que não pôde comparecer. Sem dúvida, Excelência. Louvava a sua conduta ética, que, aliás, é do conhecimento de todos nós. Presidente, então, me permite, e não foi apreciado em tempo porque a outra parte não foi ouvida. Perfeito. O advogado me compareceu, disse que ia fazer contato e não apareceu então, mais. Então, penso que o melhor caminho seria realmente adiar e para a próxima sessão o processo ficaria em mesa para a próxima sessão. Ok? Obrigado. Agradeço. De maneira não há mais processo, eu devolvo ao presidente. Recebo a presidência e vamos dar prosseguimento aos demais feitos. Não há inscrição para leitura de acórdão. Os dois primeiros processos seriam da relatoria dos embargadores Zenit, que não está presente. Há dois processos, então, da relatoria do desembargador Ibanez, de respeito a conflito. Sua Excelência tem a palavra para identificar os feitos e pronunciar seu voto. Presidente, o primeiro é o conflito de competência 2017-16771 entre o juiz de direito da Vara Civil Especializada do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de João Câmara e o juiz de direito da Vara Civil da Comarca de João Câmara. Processual civil, conflito negativo de competência, ação anulatória de ato administrativo. Valor da causa inferior ao limite de 60 salários mínimos definidos por lei federal. Necessidade de perícia técnica, complexidade da causa, incompetência com o rito dos juizados especiais, reconhecimento da competência do juízo de direito da Vara Civil. Como se trata de processo, embora de menor valor, mas que exige prova pericial, eu estou votando pela competência do juízo da Vara Civil. Alguma manifestação a respeito? A unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator. Segundo. O segundo é o 2017-13-395-4, suscitando o juiz de direito da Vara Civil da Comarca de Currais Novos e suscitado o juiz de direito do Juizado Especial daquela comarca. Neste caso, temos processual civil, conflito negativo de competência, adicional de periculosidade, valor da causa inferior ao limite de 60 salários mínimos, definido por lei federal, necessidade de perícia técnica para o caso concreto, conforme sentença proferida pelo juizado especial, confirmada pela turma recursal. Incompatibilidade com o rito dos juizados especiais, reconhecimento da competência do juízo de direito da Vara Civil. Esse caso interessante, senhor presidente, que inicialmente a parte propôs a ação no juizado especial. O juizado se declarou incompetente pela necessidade da perícia para comprovar o grau de periculosidade. Houve recurso, a Câmara, a turma recursal decidiu pela incompetência. E aí, quando a ação proposta agora no juízo civil, o juiz civil disse também ser incompetente. Então, ficou uma questão, a princípio, resolvida em última instância no juizado especial pela incompetência,
e agora o juízo civil dizendo ser também incompetente. Eu estou definindo que há uma necessidade da perícia para comprovar o grau de periculosidade, portanto, a matéria deve ser resolvida pelo juízo civil. Alguma manifestação a respeito? No silêncio, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. Terminamos esta parte e vamos continuar com a pauta anterior. O de número 3 é um pedido de vista do desembargador Saravia, todavia o relator do desembargador Gil não se encontra presente. Senhor presidente, está em mesa, inclusive eu poderia até antecipar, eu estou acompanhando o relator, a matéria é muito clara, não sei se o fato de eu estar acompanhando por si só poderia permitir o julgamento. É o número 3 da relatoria do desembargador Vigílio, é a questão da inconstitucionalidade. O pedido de vista, o doutor No Saravia está caso, Vossa acompanhando o Excelência relator. está acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Alguma manifestação? Não. Eu, inclusive, acompanho, viu, senhor presidente, parabenizando sua excelência pelo brilhante voto. É a questão de obrigatoriedade de disponibilização de atendimento pediátrico em hospitais e unidades de saúde de pronto-socorro, a matéria realmente que é digna de aplauso. No silêncio, todos acompanham por unanimidade o voto do senhor relator. O número 4 é uma ação rescisória que está um pedido de vista do desembargador Saravia igualmente. Em mesa? Senhor presidente, também está em mesa a matéria em ação rescisória, movida pelo empregado da Altar Norte, no caso seletista, visando sua relotação, entre aspas, no TSE. Houve a preliminar de ausência de interesse agir, na qual eu acompanho o relator para transferir para o mérito. No mérito, constatei, muito bem relatada pelo eminente desembargador Ibanez Monteiro, é uma hipótese distinta do disposto do artigo 39 da Lei Complementar 185/2000, e assim sendo a impossibilidade de investidura em cargo efetivo de empregado seletista sem prévia aprovação em concurso público. Então, eu acompanho o relator integralmente para, em juízo rescindendo, desconstituir o acordo atacado e, em juízo rescisório, desprover o recurso apelatório, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral de transferência do servidor para o TSE. Meu voto é nesse sentido, senhor presidente, acompanhando o relator. Alguma manifestação a mais? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O de números... Passemos agora à pauta do dia. O número 5 é um agravo interno em ação civil originária da relatoria do desembargador Saravia, que tem a palavra. Senhor presidente, também da minha relatoria, o agravo interno, onde é agravante o Estado do Rio Grande do Norte e agravado o município de Caicó. Uma matéria bem simples, já conhecida da Corte, precedente STJ dessa Corte, eu digo processual penal, agravo interno em ação civil originária, falta de repasse para subsidiar programa de assistência à saúde, no caso, custeio de medicamentos, ação da obrigação de fazer, bloqueio de verba do Estado, possibilidade de conflito no parágrafo 1º do artigo 536, precedentes do STJ e desta Corte, recurso conhecido, senhor presidente, e desprovido. Alguma manifestação a mais? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Agravo interno, né? Vai manifestar, senador? Não, excelência. Tá bom, então aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O de número 6 é uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do desembargador Amilcar Maia, que tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, tem como requerido o município do Rio do Fogo. A matéria ela já foi conhecida aqui em outras oportunidades, eu trago aqui precedente do desembargador Vigílio Macedo, do desembargador Amauri, da desembargadora Maria Zeneide, do desembargador João Rebouça acerca da matéria. E digo aqui, ação direta de constitucionalidade, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, leis complementares 017/2013, 020/2014 e 022/2014, do município de Rio do Fogo. Autorização genérica para a contratação temporária de servidores, permissão de contratação temporária para preenchimento de vagas em cargos de natureza permanente da administração, inexistência da excepcionalidade justificadora da contratação temporária, afronta às disposições do inciso 2º e 9º do artigo 26 da Constituição Estadual, que reproduzem regras semelhantes ao inciso 2º e 9º do artigo 37 da Carta Magna, precedentes do STF,
julgados com repercussão geral e desta Corte Estadual, criação de cargo comissionado fora das hipóteses constitucionalmente admitidas. Bula regra do ingresso ao serviço público por concurso prescrita no artigo 26, inciso 2 da Carta Política Estadual, procedência da ação, declaração de inconstitucionalidade material das normas impugnadas, modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, segurança jurídica e excepcional interesse social, eficácia ex nunca a partir da publicação deste acordo. E eu faço isso, senhor presidente, na linha dos precedentes, que eu aqui cito, que também modulou os efeitos. Eu sei que essa matéria ainda é controversa perante esta Corte, mas estou mantendo a minha posição, que já adotei em outros processos, inclusive aqui que eu faço a transcrição, com relação à própria modulação dos efeitos, e voto com os precedentes, senhor presidente. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência e indago dos demais se tem alguma manifestação a respeito. Tenho, presidente, só para registrar Desembargador que eu não Ibanez. modulo os efeitos. Eu concordo Só com o quanto aos relator, efeitos. sem a modulação dos efeitos. Registrado. Alguma outra manifestação? Então, aprovada a unanimidade com o registro da observação feita pelo desembargador Ibanez. O de número 7 é uma ação também de direta De inconstitucionalidade. ainda da relatoria do desembargador Amilcar, que tem a palavra. Senhor presidente, aqui é um pouco diferente. E eu, desembargador Ibanez, acredito que talvez Vossa Excelência aqui possa até, especificamente nesse caso, refletir a sua posição com relação à modulação dos efeitos. A ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça da Lei 779/2009 do município de São Tomé, criação de cargos comissionados sem indicação de respectivas funções, competências e atribuições a serem especificadas mediante decreto do chefe do Executivo Municipal, ofensas do artigo 37, 6, 46, parágrafo 1º, segunda linha A da Carta Política Estadual, precedente desta Corte, inconstitucionalidade material do artigo 43 da norma impugnada, assim como seus anexos 1, 2, 3 e 4, procedência parcial do pedido, modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, segurança jurídica e excepcional interesse social, fixação de eficácia para o futuro. Aqui, qual é a diferenciação? Nós temos uma lei estadual que estabeleceu toda a estrutura, uma lei municipal que estabeleceu toda a estrutura de funcionamento da prefeitura. Se disser que essa declarada inconstitucional com efeito ex tunc, você só vai ficar com o prefeito e o vice-prefeito hoje na prefeitura, nada mais do que isso. Não tem mais ninguém para fazer qualquer situação. Inclusive, estou dando um prazo para que ele refaça, dentro da legalidade, a norma correta, porque se for aplicar hoje, amanhã não tem ninguém na estrutura administrativa da prefeitura, a não ser essas duas autoridades. E é por isso que eu achei por bem fazer essa modulação, mantendo essa modulação e também concedendo um prazo para que ele se adapte, porque ele não pode fazer toda essa adaptação do dia para a noite com relação à estrutura, porque o que se está reconhecendo é a declaração de inconstitucional do artigo que faz referência ao anexo, que o anexo está descrito toda a estrutura administrativa do município, 90 dias. Desembargador Amilcar, há 2 pontos que merecem a consideração que Vossa Excelência propõe que eu faça. Primeiro, que Vossa Excelência está reconhecendo parcialmente. No reconhecimento parcial, já me impõe a refletir sobre a possibilidade de modular os efeitos, visto que o reconhecimento não é integral da norma. Segundo, ainda assim, só sou eu a modular os efeitos, portanto, continua a prevalecer, como maioria e decisão dos demais, a decisão de Vossa Excelência. Mas, nesse caso, eu concordo sem fazer a modulação, porque o provimento é parcial e não diz respeito só apenas às nomeações, às contratações, às concessões de vantagem, diz respeito ao próprio funcionamento. E, nessa parte, Vossa Excelência tem razão, estou de acordo. Alguma manifestação a mais? Eu também acompanho o voto do senhor relator. E o tribunal, unanimidade. Senhor presidente, eu gostaria só de anotar minha suspeição de causação. Nesse processo, registrado, senador. Concluída a parte dos processos físicos, vamos fazer o julgamento agora dos processos digitalizados. Na parte digital, o primeiro é um mandado de segurança civil, o número 1, que foi julgado com rejeição dos embargos à unanimidade. O número 2, da relatoria do juiz convocado Luiz Alberto,
eu fui informado pela assessoria que Sua Excelência deseja fazer. Aliás, o doutor Eduardo Pinheiro deseja fazer uma observação, um destaque. Tem a palavra. Número 2. Exatamente. É apenas não divergência contra o conteúdo ou conclusão do voto. Trata-se apenas de questão de competência, porque o ato praticado foi no Juizado Especial Civil, a autoridade coatora, embora não tenha sido aí notificada, juiz do Juizado Especial Civil, então, eu acredito que a competência para processar e julgar não seria do tribunal, seria apenas da turma recursal, porque se permitisse a análise do juizado, de uma decisão do juizado, iria abrir uma possibilidade que não existe, eventual recurso para o STJ via recursos especiais. E eu acredito que já tenho aqui também vários desembargadores já passaram pela turma recursal, o próprio relator desembargador Luiz Alberto, acho que o desembargador João Rebouças, desembargador Amilcar Maia, desembargador Ibanez, porque os atos praticados nos juizados, na área civil, se houver a possibilidade, eles são atacados para a turma recursal, não para o tribunal. Então, é só observação, a conclusão está perfeita, os fundamentos estão perfeitos, é apenas questão a incompetência do tribunal para processar esse mandado de segurança. É apenas essa observação. Vossa Excelência deve suscitar como preliminar. Não, sim, o que foi apenas como não havia espaço para aqui no debate. Sistema, mas Vossa Excelência está fazendo de forma oral. Eu coloco isso em forma. É questão só questão de competência, porque é um ato do juiz oriundo do juizado especial, praticado por uma juíza, a autoridade coatora, juizado especial, e a competência para decidir questões proferidas no juizado especial seriam da turma recursal, apenas. Doutor Eduardo, Oi. agora com uma observação. O que nós estamos julgando agora é um agravo interno de uma decisão proferida pela relatora original, desembargadora Judite Nunes, que reconheceu a decadência da ação mandamental. Foi ajuizada a ação mandamental aqui no tribunal contra ato do juiz do juizado, e a desembargadora Judite proferiu uma decisão reconhecendo a decadência da ação, porque foi interposta a ação, intentada a ação mandamental após os 120 dias da prática do ato. Ela proferiu uma decisão reconhecendo essa decadência, e como essa situação, à luz da nova lei da ação mandamental, é caso de denegação da ordem, mesmo sendo esses aspectos até de motivação da extinção sem análise de mérito, é denegação da ordem, ela proferiu essa decisão. E aqui se trata do agravo interno ante a decisão da desembargadora Judite, que eu estou negando provimento a esse agravo regimental. Mas significa... Foi porque ela, se não tivesse admitido, não teria declarada a decadência da ação mandamental. Isso, Então, por decisão monocrática, então, portanto, não afasta a possibilidade do tribunal reconhecer a incompetência absoluta para o manejo da ação mandamental, correto, doutor Luiz? certo. Então, o relator... Que o argumento, desembargador... É o segundo. Segundo. O argumento é porque houve uma confusão, no bom sentido, do advogado ao impetrar esse mandado de segurança, porque nós sabemos que o recurso cabível da decisão do juiz do juizado é para a turma recursal, e, excepcionalmente, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal. O Tribunal de Justiça não examina recurso contra a decisão de juizado especial, não é verdade? Porém, eu acredito, como a análise foi feita pela desembargadora Judite, que talvez ela entendeu, não sei, aí o julgador é que tem a compreensão do ato. Ela denegou... Sobre a decadência. Ela reconheceu a decadência. Então, Alegando a competência. Admitiu, lógico. Evidentemente.
Senão ela não teria nem conhecido, né? Certo. E o processo veio em mesa agora no regimental, No regimental. onde se pretende que se afaste da decadência, não é isso? Pretendendo afastar a decadência. Certo. Então, o doutor Eduardo que está sustentando Só a questão da incompetência, para incompetência. processar e julgar, né? Então, Até para seria em matéria... a seria decadência, não é? seria até questão porque- preliminar mesmo, de não Até porque a conhecimento. incompetência ela pode ser suscitada em qualquer qualquer momento, tempo, em qualquer em grau de jurisdição. Sem não tem- dúvida. E até mesmo porque é o primeiro momento está vindo ao plenário, porque a decisão Exatamente. monocrática. Não é? Não foi decisão do Perfeito. plenário, né? Foi individual da Ok. Então, relatora. deve ser submetido a preliminar à corte, inclusive ao próprio relator. O problema, desembargador Amaury, também é que Que como volta, que o desculpe, advogado mas aí perdeu- retornaria ao relator para ele acatar ou não e isso seguisse no julgamento. o advogado perdeu o prazo recursal ao juizado. Houve a perempção do prazo recursal à turma recursal. Como ele até diz na petição, não tem mais o que fazer, porque não perdeu o prazo para recorrer da decisão do juiz à turma recursal, ele disse, o único caminho agora é um mandado de segurança. Mas não para o Perante a tribunal corte que é incompetente. Ele ia trabalhar mais numa Eu acho que a gente claro, tem que... possível nulidade na decisão futura. Diante da complexidade que assim, para decidir neste momento, eu preferiria retirar Perfeito. para analisar Sem dúvida, essa excelente. possibilidade Não de É. preparar um voto no sentido da Em todo- declaração ou não em da todo incompetência. caso, a preliminar Ok. Analisar melhor. A questão da... Então, não submeteria a preliminar. Agora, mesa ou Vossa de Excelência pauta? retiraria De mesa ou de mesa. De mesa, né? Só de mesa, É, entraria só de na mesa. próxima sessão. Ótimo, Excelência. Com a sugestão do doutor Eduardo, Certo. Ok. entraria, Fica para a próxima sessão, né? se for o caso, até levanta já, Até a já preliminar. trazer. E, Não tenho dúvida. Vamos dar continuidade. O de número 3 é um mandado de segurança. Por maioria, houve a concessão da ordem. Vencidos, desembargador Ibanez Monteiro. O de número 4, também mandado de segurança. Por maioria, concessão da ordem. Vencidas, desembargadora Zeneide. Senhor presidente, pela ordem, Sim. nós estamos... O julgamento é considerado hoje. A desembargadora Zeneide não está presente hoje. E aí proclamar que ela ficou vencida numa manifestação antecipada de voto, não é? Tá certo. Então deve ser computado quem está presente na sessão. Feita A rigor, anotação, já. a rigor, não estando presente o relator, não pode ser julgado. Não pode ser computado o voto Porque dela, né? esses votos são meramente Não, mas ela intenções de votou, voto. ela não é relatora. Ela sim. votou divergindo do relator. Ela diverge. Zeneide votou antecipadamente, O quatro divergindo do é relator, de Vivaldo, Vossa Excelência. relator. Então, eu estou dizendo que não pode computar o voto dela como divergente. não está porque ela presente. não está presente. É. Mas Excluído. julgado. Julga-se sem o voto Foi dela feita a somente. exclusão. Perfeito, presidente. Então, número 5, a unanimidade, denegação da ordem. O 6º, mandado de segurança, a unanimidade, concessão parcial da ordem. Relatoria do desembargador de Lermana. O 7º, desembargador de Lermana é o relator, a unanimidade, denegação da ordem. O 8º, também relatoria do desembargador de Lermano, por maioria, vencido o desembargador Saraiva, denegando a ordem. O 9 não mesa, o 11 não mesa, o 12 é um mandado de segurança, relatoria da juíza Berenice Capuchu, a unanimidade, concessão da ordem. O 13, relatoria da doutora Berenice Capuchu, por maioria, denegação da ordem, vencido desembargador Saraiva. O 14º, a unanimidade, extinção do processo, sem resolução do mérito, também da relatoria do desembargador Berenice. O de número 15, a unanimidade, denegação da ordem, relatoria da juíza Berenice Capuchu. 16, também da doutora Berenice, a unanimidade, desprovimento do agravo. O de número 17, também da relatoria da doutora Berenice, a unanimidade, denegação da ordem. O número 18, também a unanimidade, desprovimento do agravo, é da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro. O de número 19, da pauta do dia, é uma reclamação
relatoria do desembargador Amauri, a unanimidade, rejeição dos embargos. Não é isso, Nando? Perfeito. O 20 foi da minha relatoria e ficou para a próxima sessão. O 21 não mesa, o 22 não mesa, o 23 não mesa, 24 não mesa, o 25, 26, 27 não mesa. O 28, retirado de pauta. O 29, relatoria do desembargador Dilermando Mota, por maioria, competência do juiz. 28, retirado de pauta. 28. Retirado de pauta, já foi anunciado. Obrigado. E o 29, da relatoria de Vossa Excelência, por maioria, competência do juiz suscitado. O de número 30 não mesa, o de número 31 não mesa, o 32 é um conflito da relatoria do desembargador Amilcar, a unanimidade, competência do juízo suscitado. O 33 da relatoria do juiz Eduardo Pinheiro, a unanimidade, competência do juiz suscitado. 34, relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, a unanimidade, competência do juiz suscitado. 35, não mesa. 36, da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, a unanimidade, competência do juiz suscitado. 37, é um conflito de competência da relatoria do desembargador Ibanez, a unanimidade, competência do juiz suscitado. 38, relatoria da doutora Berenice, a unanimidade, competência do juiz suscitante. 39, da minha relatoria, conflito de competência, a unanimidade, competência do juiz suscitado. Eu retifico aqui e passo a presidência para os que eu sou relator do Madom Maurício. Pois não, Excelência, assumo a presidência a partir do 39 e 40. 39 e 40, não é isso? Correto. O 39 é um conflito, Bador Gilson relator, unanimidade, acompanharam o relator. 39 e 40. Declarando a competência do juízo suscitado, no caso, o juiz de direito da primeira vara da comarca de Areia Branca. O conflito é entre a comarca de Areia Branca e o juizado especial criminal da Fazenda Pública. O 40, também da relatoria de Vossa Excelência, a unanimidade, a Corte reconheceu a competência do juízo suscitante, juiz de direito da 8ª Vara de Família da comarca de Natal, e suscitado juiz de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública, também da comarca de Natal. Ambos a unanimidade de votos, somente esses eu devolvo a presidência de Vossa Excelência. Receba a presidência e anuncio que o 41, conflito de competência da relatoria do desembargador Amauri, a unanimidade considerou competente o juiz suscitado. 42, desembargador Saraiva é o relator, a unanimidade competência do juiz suscitante. O 43 não mesa, 44 não mesa, o 45 da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, a unanimidade, competência do juiz suscitado. O 46 e último aqui da relação, da relatoria do doutor Eduardo Pinheiro, a unanimidade, competência do juiz suscitado. Senhor presidente, pela ordem, senhor Pois presidente. não, a palavra do desembargador Queria só Saraiva. fazer uma ligeira retificação. O número 7 da pauta do dia, da relatoria do desembargador Amilcar, é uma ação direta de constitucionalidade. Eu pedi para anotar a suspeição, mas há uma divergência superior no sentido de não se admitir suspeição em ação direta de constitucionalidade. Então, eu prefiro retirar e acompanhar o eminente relator. Feita a anotação. Obrigado, senhor presidente. Os processos físicos foram todos julgados, os digitalizados também. Ficou algum processo que, por razões alheias à nossa vontade, não entrou em julgamento? Bem, não havendo mais processo, eu declaro encerrada a sessão e agradeço a presença de todos os senhores.